Olá, paz e bem a todos. Como muitos jovens, meus alunos têm vindo me procurar e me perguntar sobre a depressão, então eu me senti na obrigação de dar uma explicação a todos, tá certo? É simples, não sou. A pergunta é essa: depressão, né? Aí eu vi até fazendo umas pesquisas, eu vi que a pergunta é essa: depressão. Qual remédio dar quando a dor é na alma? Quando a dor é na alma, qual é o remédio que a gente pode dar, tá? Então, vou falar um pouco ligeiramente das experiências que os jovens vêm me procurar, contam suas histórias, contam seus sonhos, suas frustrações, dificuldades, sofrimentos e como superar tudo isso. Então, diante das experiências que eu escuto deles, dos meus amigos, dos meus alunos, ex-alunos, então eu vou falar dessa experiência. Não sou, viu, gente? Quero que fique claro, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não sou nada em relação a isso, né? A psicologia, a parapsicologia eu amo. Faz 9 anos que eu estudo, né? Sobre os livros de Freud, Carl Gustav Jung, Viktor Frankl, sobre a interpretação dos sonhos, os símbolos dos sonhos, né? Isso daí eu estudo, eu amo. Então, diante de toda essa experiência de 9 anos de convivência, conversa com os jovens, eu vou partilhar um pouco aqui o que eu entendo sobre depressão, né? E vai ter outro vídeo também que eu vou passar para vocês, tá certo? Bem, então, Carl Gustav Jung é um psiquiatra, ele é suíço, era suíço, né? Foi o fundador da psicologia analítica e ele era até amigo de Freud, e um tempo se afastaram. Mas ideias brilhantes, tanto a de Freud como a de Carl Gustav Jung. E Carl Gustav Jung, ele dizia, eu vou até ler para não perder nenhuma palavra cair aqui, tá? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então eu vou falar aqui não como profissional da área da psicologia nem da psiquiatria, mas eu vou falar aqui como um ser humano, como uma alma humana que conversa com tantas almas humanas, tá legal? Sobre a depressão. Olha só, qual remédio dar quando a dor é na alma? É fácil a gente ter uma dor, uma feridinha, um machucão no corpo. Vou ali no médico, o médico faz uma receita, passa um remédio, uma dipirona, ou seja, o que for, e a dor passa, e a feridinha é curada, muitas vezes, né? Dependendo das doenças, né? Nem todas são fáceis, mas é assim. Então, mas quando a dor é na alma humana, então qual é o remédio? Não é isso? Qual é o remédio? Isso é uma pergunta séria, viu? Isso não é brincadeira. Então, gente, segundo Dete Barreto, se diz assim: entender a dor humana, eu vou ler, tá? Entender a dor, a gente tem que entender a dor como uma ferramenta de crescimento. É o que nos torna fortes e serenos diante dela, da dor, né? É o que nos leva à aceitação de que tudo acontece para o nosso próprio bem. Então, quando eu digo assim, essa dor que eu estou sentindo é um ensinamento para mim, é um crescimento, quer me ensinar a ser mais forte, a me fortalecer diante dessa cruz. Eu vou chegar à ressurreição, mas tenho que passar pela cruz. Né? E muita gente quer chegar à ressurreição, mas tem que passar pela cruz. Então, e por trás de cada cruz tem uma ressurreição. Então, gente, quando a dor é na alma, a gente tem que entender que o primeiro remédio é entender que a dor, ela serve como crescimento para a minha vida. A gente, diante de uma dor, de uma dificuldade, o que é que essa dificuldade, o que é que esse sofrimento está querendo me ensinar? Está querendo que eu evolua, está querendo que eu mude, está querendo que eu cresça, está querendo que eu me fortaleça. Né? A pergunta é essa.
Até como eu digo, eu já disse várias vezes, existe crise negativa e crise positiva. A crise negativa, quando eu sofro eu estou sofrendo uma grande dor, um grande sofrimento, porque sofrimento dói, viu, gente? Todo mundo sabe disso. Então, se eu me trancar, se eu só me centralizar, só pensar na dor, é uma crise negativa. Ali eu não vou conseguir mais sair. Agora, se vem uma dor e eu começar a me questionar, o que é que essa dor quer que eu faça? Como é que eu posso me libertar dessa dor? Será que eu não estou tão acomodada nessa mesma situação, todo dia a mesma coisa? Será que não está querendo que eu mude? Né? Então, uma dor, ela nos leva a uma mudança positiva, a uma crise positiva. Existem dúvidas, incertezas, mas para mim lutar pelo que eu quero. Será que eu não estou tão acomodada, querendo que a felicidade venha sem eu ir atrás? Né? Então, a dor é essa ferramenta de crescimento, sim. Agora, se fechar a dor, se a gente pensar somente na dor e viver chorando, trancada, se afastar de todos, né? Não querer mais contato com ninguém, aí é muito sério se curar dessa dor. Né? Mas quando a gente se abre, aí a gente vê que outras pessoas também têm dores, e muitas vezes têm dores maiores do que a nossa, e estão sabendo lutar muito mais do que nós. Né? Segundo um austríaco, que era também um psiquiatra, Viktor Frankl, ele logo cedo ele começou a se interessar as ideias dele. Ele deu uma palestra com 16 anos de idade sobre o sentido da vida. E ele dizia que a depressão ou o suicídio é porque muitas pessoas perdem o sentido da vida. Se eu não tenho mais sentido para a vida, eu perco o gosto para tudo e de todos. Mas, segundo ele, quando a gente resgata o sentido da vida, quando a gente dá um sentido à vida, então a gente vence as dificuldades. Eu vou até ler para vocês verem. Ele foi levado a um campo de concentração na Alemanha, e lá ele viu todo tipo de morte, de barbaridade com as pessoas, né? Mas, segundo ele foi levado para o campo de concentração, e o que deu força para ele não morrer de um ataque cardíaco, um colapso cardiovascular, segundo ele, foi o desejo que ele tinha de terminar uns manuscritos, uns escritos que ele fez, um livro que ele fez. Então a vontade era tão grande de um dia sair dali, que diante das barbaridades que ele estava vendo, o que salvou ele foi a esperança no futuro. Se um dia eu conseguir sair daqui, eu vou escrever um livro falando sobre as minhas experiências. E quando a gente, quer dizer, ele diante da dificuldade grande, do terror que ele estava vivendo, ele encontrou um motivo para viver. E foi esse motivo que o levou a sobreviver, a não dar um ataque no coração de ver tanta gente morta, tanta gente sendo usada, magras, cadáver no chão. Então, o que levou ele a vencer tudo isso foi a vontade. Ele deu objetivo, ele deu sentido à vida dele, significado. E com 2 dias, além de ele estar ali, ele tinha o dia marcado para ser morto. E 2 dias antes da morte dele, ele foi liberto. Hitler foi destruído, digamos assim, né? E ele foi liberto. E ele morreu com mais de 90 anos. Escreveu não só um livro, mas deu palestras, escreveu vários livros, ensinou muito a experiência dele. Então, quando a gente tem um sentido na vida, a gente vence tudo, tá certo? Então, ele diz isso aí, né? Tem certeza que a reconstrução do livro dele foi que levou ele a sobreviver. Tá legal? Então, gente, um filósofo também diz assim: o sentido da existência humana reside na humanização do homem, consiste na realização, você se realizar através dos valores, que foi o filósofo Hessen, ele diz isso aí. Então, olha só, também outra coisa que eu tenho a dizer a vocês
é que você é um projeto de Deus. Você nasceu para dar certo, né? Em Isaías, eu pesquisei Isaías 44, versículo 2, Deus diz assim: eu sou seu Criador. Você estava sob meus cuidados mesmo antes de nascer. Quer dizer, seu nascimento não foi um erro, né? Não foi um por acaso. Você não nasceu por acaso, você foi planejado por Deus. Deus o planejou antes de você ter sido concebido pelo seu pai e sua mãe. Deus já tinha lhe planejado, já tinha lhe gerado, lhe concebido, né, na mente dele. Então você, viu? Você tem uma missão muito grande aqui. Deus tem uma missão, lançou você à terra, porque aqui você tem uma missão. Então sua vida tem sentido, tá? Vale a pena.